Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer um pedido de um inscrito deste canal que pediu para que eu fale sobre pseudociência. Uma pseudociência é qualquer tipo de informação que se diz ser baseada em fato científico ou mesmo como tendo um alto padrão de conhecimento, mas que não resulta da aplicação de métodos científicos. É uma reivindicação, crença ou prática que apresenta como científica, mas não adere ao método científico válido, carece de provas ou plausibilidade, não podendo ser confiavelmente testado ou de outra forma, não tem estatuto científico. A pseudociência é frequentemente caracterizada pelo uso de informações vagas, exageradas ou improváveis, uma confiança excessiva e na confirmação. Em vez de tentativas rigorosas de refutação, a falta de abertura para a avaliação de outros especialistas é uma ausência generalizada de processos sistemáticos para desenvolver teorias racionalmente. Um campo, prática ou corpo de conhecimento pode razoavelmente ser chamado pseudocientífico, quando for apresentado como sendo coerente com normas de pesquisa científica, mas comprovadamente não cumprindo essas normas. A ciência também é indistinguível de teologia, revelação e espiritualidade, na medida em que oferece uma visão sobre o mundo físico, obtido pelas pesquisas e testes empíricos. Crenças comuns da ciência popular não podem cumprir critérios da ciência. A ciência pop pode desfocar a divisão entre ciência e pseudociência entre o público em geral, e pode também envolver ficção científica. As crenças pseudocientíficas são comuns, mesmo entre professores de ciências de ensino público e repórteres de jornais. Os problemas de demarcação entre ciência e pseudociência têm implicações políticas e éticas, bem como questões filosóficas e científicas. Diferenciar ciência e pseudociências tem várias implicações práticas, entre elas os cuidados de saúde, o testemunho de especialistas em falsas polêmicas sobre aquecimento global e na educação científica das pessoas, distinção de fatos e teorias científicas de crenças pseudocientíficas, como os encontrados na astrologia, no charlatanismo médico e nas crenças ocultistas, combinados com conceitos científicos, é parte de educação científica e literacia científica. O termo pseudociência é muitas vezes depreciativo, sugerindo que algo está sendo impreciso ou mesmo enganosamente retratado como ciência. Por isso, as pessoas rotuladas como praticantes ou partidárias de pseudociência normalmente contestam a caracterização. Metodologia científica. Embora os padrões para determinar se um corpo de conhecimento ou metodologia ou prática são ou não científicos possam variar de campo para campo. Existem princípios básicos amplamente consensuais entre os cientistas. A noção mais elementar é a de que resultados experimentais devem e podem ser reproduzidos e verificados por outras pessoas. Estes princípios garantem que todas as experiências científicas possam ser reproduzidas mediante condições idênticas e que permite outros investigadores determinar se uma hipótese ou teoria relativa de um fenômeno são simultaneamente válidas e fidedignas. Os padrões exigem que o método científico seja aplicado em todo o processo e que viés seja controlado ou eliminado através de aleatoriedade, procedimentos de amostra claros, estudos com dupla ocultação e outros métodos é expectável e de todos os dados reunidos, incluindo as condições ambientais da experiência, sejam documentados para posterior escrutínio e disponibilizados para arbitragem científica, de modo a permitir que sejam realizados novos estudos que confirmem a veracidade ou a falsidade dos resultados. São também ferramentas importantes do método científico e quantificação da significância, confiança e a margem de erro. Refutabilidade. Em meados do século XX, Karl Popper propôs um critério de refutabilidade para distinguir a ciência da não ciência.
A refutabilidade significa que determinado resultado deve ter condições para poder ser refutado. Por exemplo, a afirmação de que Deus criou o universo pode ser verdadeira ou falsa, mas é impossível delinear um teste que prove que fez ou que não fez, estando para o além alcance da ciência. Popper usou a astrologia e a psicanálise como exemplo de pseudociência, e a teoria da relatividade de Einstein como, por exemplo, de ciência. Subdividiu também a não-ciência com formulações filosóficas, matemáticas, mitológicas, religiosas e metafísicas, e em formulações pseudocientíficas, embora não tenham fornecido critérios claros em relação às diferenças. Outro exemplo que mostra a necessidade clara de refutabilidade é uma alegação que indica por Carl Sagan, de The Moon Haunted World, quando se refere a um dragão invisível que tem em sua garagem. O objetivo é demonstrar que não existe qualquer teste físico e tem a possibilidade de refutar a alegação da presença deste dragão, sendo impossível alguém provar que a alegação é falsa. Sagan conclui: posto isso, qual é a diferença entre um dragão invisível, extracorpóreo e que voa e cuspir fogo e absolutamente nenhum dragão? Afirma ainda que a sua incapacidade de invalidar a minha hipótese não é a mesma coisa que demonstrar que é verdadeira. Opiniões divergentes. Em 1978, Paul Taggart propôs que a principal distinção entre pseudociência e ciência está relacionada com o fato da pseudociência ser muito mais resistente a abandonar uma teoria, mesmo quando essa teoria é suplantada por teorias alternativas, e a resistência dos propostos em reconhecer ou corrigir problemas da própria teoria. Em 1933, Mario Band sugeriu as categorias dos campos de crenças, campos de investigação, para ajudar a distinguir entre pseudociência e ciência, onde o primeiro é essencialmente pessoal, e o subjetivo e o último implica em uma abordagem matemática. Classificação. Tipicamente, as pseudociências falham ao não adotar os critérios da ciência em geral, incluindo o método científico, e podem ser identificadas por uma combinação de uma dessas características, ao aceitar verdades sem o suporte de uma evidência experimental, ao aceitar verdades que contradizem resultados experimentais estabelecidos, por deixar de fornecer uma possibilidade experimental de reproduzir os seus resultados, ao aceitar verdades que violam a falseabilidade, por violar a navalha de Ockham, o princípio da escolha da explicação mais simples, quando múltiplas explicações viáveis são possíveis. Quando pior for a escolha, maior será a possibilidade de errar. Exemplos de pseudociência. São exemplos de atividades majoritariamente classificadas como pseudociência: a pseudoarqueologia, pseudohistória para psicologia, mediunidade, espiritismo científico, problema mente-corpo, cubo no tempo, de Jenny Ray, astrologia, criacionismo, design inteligente, terra plana, ufologia, homeopatia, grafologia, efeito lunar, piramidologia e cristais, numerologia, criptozoologia, geologia do dilúvio. Há também alguns campos jovens da ciência, a protociência, que são mal vistos por cientistas de áreas já estabelecidas, primeiramente por sua natureza especulativa. Embora esses campos não sejam considerados pseudocientíficos ou protocientíficos, por muitos cientistas sejam estudados por muitas universidades e institutos especializados. São exemplos de protociência: exobiologia, astrobiologia, busca da inteligência extraterrestre, 7, comunicação com inteligência extraterrestre, 7 e 7 são 7 com S e 7 com C. Não afirmam que extraterrestre existe, embora muitos consideram que seja provável ver a equação de Drake. Há controvérsia na biologia, se evidencia a vista extraterrestre. Microbiologia foi encontrada fossilizada com meteoritos, por parte dos experimentos do programa Viking de
exobiologia. Alguns grupos cães de guardas, como o Comitê da Investigação Cética, expressam preocupação com o aparente crescimento de popularidade das pseudociências, especialmente quando se trata de áreas científicas que existem para salvar vidas. Vários tratamentos autoproclamados como medicina alternativa foram designados pseudociência por críticos, porque seus métodos inspiram falsa esperança em pacientes terminais e acabam custando grandes quantias de dinheiro, sem prover nenhum benefício real, tratamento ou cura para várias doenças simples. A clínica Burzynski é um exemplo disso. E também nós temos os antivax nessa história. E também fazem muitas vítimas aí no mundo afora e aqui pra dentro. Deixe seu like, curta, compartilhe. Um forte abraço a todos. Valeu!